Olá pessoal, tudo bem com vocês? O material para a nossa aula de hoje já está organizado? Se não, corre lá enquanto eu estou retirando a minha máscara. Em nossa última aula, aprendemos muita coisa, não é mesmo? Vimos um pouco sobre o sistema reprodutor, mais especificamente as fases do desenvolvimento da fecundação. Também vimos a história da família do Marcelo e como importante na nossa infância criar laços de afeto com pessoas próximas a nós. E vimos também como localizar posições no plano cartesiano. Hoje vamos continuar falando um pouco mais sobre as fases da vida e iremos retomar os cálculos de adição e subtração com números naturais e racionais. E para isso, vamos continuar o nosso tema, Planeta Terra, o mundo interligado, articulando para isso os componentes curriculares de ciências, literatura e linguagem e matemática. Então, vamos começar nossa aula porque conhecimento e informação nunca é demais. Todos os seres vivos passam por duas etapas da vida. O nascimento, que é quando ela começa, e a morte, que é quando ela se encerra. O período entre o nascimento e a morte varia bastante, de acordo com a espécie e diversos outros fatores, como a qualidade de vida. Os camundongos, por exemplo, costumam viver não mais que 4 anos. Os gorilas geralmente não ultrapassam os 40 anos. E os seres humanos geralmente chegamos até os 120 anos. A vida se inicia pelo nascimento do ser vivo e se encerra com a sua morte. Mas esse espaço que fica entre o início e o final possui algumas divisões, que são chamadas de fases da vida. Cada uma das fases apresenta características que podem ser físicas e ou psicológicas, diferentes umas das outras. E isso acontece porque estamos em processo de formação no caráter humano. Podemos dividir a vida em 4 fases, começando pela infância e em seguida a adolescência, a idade adulta e a velhice. Semana passada, pessoal, nós vimos as fases de fecundação, ou seja, desde que o óvulo começa o seu desenvolvimento até o nascimento da criança. A partir do nascimento dela, ela entra na sua primeira fase de vida, que é a infância, que vamos ver detalhadamente a partir de agora. A infância é a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. Ela é um período de muita aprendizagem e novidades também, já que é quando começamos a descobrir o mundo à nossa volta e as relações entre as pessoas. Começamos a falar e a andar. Geralmente, iniciamos os estudos, aprendemos regras e limites, entre outras coisas. Aqui, somos bem dependentes de nossos pais ou dos responsáveis. Agora, vamos falar sobre a adolescência, que é a fase seguinte após a infância. Na adolescência, essa fase costuma ir dos 12 aos 20 anos de idade. Nessa fase, ocorrem muitas transformações no corpo e na nossa mente. Nas meninas, o seio se desenvolve. O corpo se apresenta mais arredondado. O quadril tende a se apresentar mais largo e surge o ciclo menstrual. Nos meninos, a voz começa a engrossar e algumas vezes, pessoal, no início dessa mudança, ela pode se apresentar desafinada. Também pode surgir pelo nos rostos, formando a barba e o bigode. Em ambos os casos, há o crescimento do corpo de forma geral e de pelo em algumas regiões do seu corpo também. Agora, pessoal,
Vamos falar da próxima fase. Depois que passamos pela fase da infância, passamos pela fase da adolescência, chegamos então na fase adulta. Consideramos que a fase adulta se inicia aos 21 anos de idade. Aqui, as mudanças ocorrem na adolescência, já ocorreram na adolescência e já estão todas estabilizadas. E a responsabilidade aumenta bastante. Em muitos casos, a pessoa já se apresenta independente financeiramente, de forma completa ou parcial, por meio do trabalho. E após a fase adulta, finalmente chegamos à velhice. Isso mesmo, também chamada de terceira ou melhor idade. É aqui, ou um pouco antes, que os cabelos começam a embranquecer, a pele se apresenta um pouco mais enrugada e, em muitos casos, principalmente em idades mais avançadas, alguns problemas de saúde podem surgir. Essa é a fase em que a pessoa apresenta maior experiência de vida, podendo nos ensinar muitas coisas interessantes. Há alguns anos, o início dessa fase se dava aos 60 anos de idade, época em que muitos se aposentavam. Hoje, a Organização Mundial de Saúde afirma que podemos considerar que a velhice se inicia a partir dos 75 anos, já que muitas dessas pessoas de 60, 65 anos de hoje continuam ativas no mercado de trabalho e com boa qualidade e expectativa de vida. É importante salientar que as fases da vida é a ordem natural do nosso processo de vida. Claro que vários fatores podem interromper esse processo. Várias pessoas que conhecemos não chegaram à fase da velhice, pois perderam suas vidas antes. Esses fatores podem ser por doenças, acidentes e outros. Mas é importante lembrarmos que nossa vida é um dom especial e devemos procurar vivê-la da melhor forma possível. E uma dessas formas é mantermos os nossos laços familiares. Na aula passada, vimos que família é o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, formando um lar. Nossas famílias são constituídas de diferentes formas, mas isso não importa. O importante são os laços de afeto que criamos com as pessoas que vivem próximas de nós. E já que retomamos esse assunto, vocês sabem me dizer o que é uma árvore genealógica? De acordo com a Wikipédia, uma árvore genealógica é um histórico de certa parte dos nossos antepassados de um certo indivíduo ou de sua família. Mais especificamente, trata-se de uma representação gráfica genealógica para mostrar as conexões familiares entre indivíduos, trazendo seus nomes e algumas vezes datas e lugares de nascimento, casamento e morte, além de fotos também. Vamos ver, pessoal, como construir uma árvore genealógica com a turma do Smile and Learn? Smile and Learn. Não estou gostando muito desta ideia de mudança. A gente só tira e põe as coisas nas caixas. Você tem sorte de ser tão pequeno e não precisar fazer isso. Olha só! A árvore genealógica que eu fiz no ano passado na escola. Você sabe para que serve? Ai, você não entende nada. Na árvore genealógica podemos ver os membros de uma família. Você quer ver como é a nossa? Eu estou aqui. E estes são nossos pais, papai e mamãe. Nós somos os filhos deles. E você é o meu irmão. Os pais do papai são os nossos avós, o vovô e a vovó. Nós somos netos deles. Os nossos avós têm mais 2 filhos, o titio
e a titia. Eu e você somos sobrinhos deles. Os filhos da titia e do titio são o nosso primo e a nossa prima. Você está entendendo, maninho? Os nossos avós têm 3 filhos: o titio, a titia e o papai. A titia e o titio têm 2 filhos: o nosso primo e a nossa prima. O papai e a mamãe têm 2 filhos: eu e você, que somos irmãos. E esta é a nossa família. Entendeu? Sim, entendi. Uau! Legal, não é mesmo, pessoal? E que tal usarmos a dica do vídeo e construir uma árvore genealógica de nossa família? Isso mesmo! Em nossa atividade semanal, você poderá montar sua própria árvore genealógica. Para isso, peça a ajuda de seus familiares para que juntos possam montar uma árvore bem legal, com todas as pessoas que fazem parte da sua família. Então, pessoal, vamos ao nosso primeiro desafio. Já que hoje falamos muito sobre as fases da vida, infância, adolescência, a fase adulta e a velhice, vamos colocar algumas situações para a gente resolver. A primeira é essa aqui. Marcela nasceu no ano de 2006. Quantos anos ela tem agora? Pessoal, vocês acham que uma pessoa que nasceu no ano de 2006, hoje ela se encontra em qual fase? Na fase da infância, na fase da adolescência, na fase adulta ou na velhice? Como podemos fazer para descobrir isso? Vamos olhar aqui no quadro para a gente saber como nós iremos resolver? Vamos ver se em casa você já acertou. Olha só, nós temos uma informação muito importante nesse desafio, que é o ano que a Marcela nasceu. Ela nasceu em 2006. Hoje nós estamos no ano de 2020, correto? Como que eu vou saber a idade de Marcela então? Para que nós possamos descobrir a idade de Marcela, basta eu pegar o ano de 2020 e subtrair pelo ano que ela nasceu, que nesse caso é o ano de 2006. Certo, pessoal? Então agora vamos descobrir a idade dela? Olha só. Lembra que nós trabalhamos lá no início desagrupamento das unidades, da unidade, da dezena, da centena? É isso que nós iremos fazer. Nós iremos desagrupar uma dezena e transformar ela em 10 unidades. Então, 10 menos 6 é igual a 4, não é mesmo? E aí aqui nós tínhamos 2 dezenas, mas desagrupamos uma, ficou quantas? Ficou apenas uma. 1 menos 0 é igual a 1. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. Então chegamos à idade de Marcela. A Marcela tem hoje 14 anos de idade. Em qual fase ela se encontra, pessoal? Na fase da adolescência. Isso mesmo, legal, né? Então, pessoal, agora que resolvemos o nosso primeiro desafio, vamos ao segundo desafio, que é esse aqui. Márcia nasceu no ano de 1975 e Luciano é 6 anos mais velho que ela. Em que ano Luciano nasceu? Pessoal, observando esse problema, como que vocês acham que devemos resolvê-lo? Através de uma adição ou através de uma subtração? Primeira coisa que devemos fazer é observar as informações que nós temos. Nós sabemos que Márcia
nasceu no ano de 1975, correto? E o seu irmão, o Luciano, de acordo com o nosso problema, ele é 6 anos mais velho. Agora, observe, muitos de vocês podem pensar que pelo fato do problema ter trazido a palavra mais, significa que devemos resolver um cálculo de adição, né? Em muitas ocasiões a gente ouviu isso. Ah, tem a palavrinha mais no problema, então o problema é de quê? É de adição? Negativo. Nós temos que observar a situação que se encontra. Se ela nasceu em 1975 e o seu irmão é 6 anos mais velho, ele nasceu antes ou depois da Márcia? Se ele é mais velho, ele nasceu antes, não é mesmo? E nós queremos saber o ano que ele nasceu. Então, nós vamos tirar 6 de 1975, porque nós temos que descobrir uma data anterior. Então, será 1975 menos 6, que é os 6 anos que ele é mais velho. Se ele é mais velho, ele nasceu 6 anos antes. Então, vamos lá, pessoal, novamente. Vamos desagrupar, mandando 10 unidades para cá, e aí vai ficar 15, não é mesmo? 15 menos 6 vai dar um total de quantos? Isso mesmo, 9. E aqui que nós desagrupamos o 7, que eram 7 dezenas, ficou apenas 6 dezenas. E aí, 6 menos nada, 6. 9 menos nada vai dar 9. E 1 menos nada vai dar 1. Contamos 3 casas da direita para a esquerda e obtemos o ano de nascimento do Luciano, que é 1969. Legal, né, pessoal? Agora que já fizemos 2 problemas ou 2 desafios, vamos a um terceiro desafio? Então, pessoal, o terceiro desafio é o seguinte. Em 2020, Sofia completou 33 anos. Em que ano Sofia nasceu? Olha só, vamos a observar as informações que foram trazidas aqui. Em 2020, Sofia completou 33 anos. E nós queremos saber em que ano Sofia nasceu. Para isso, o que nós iremos fazer? Iremos pegar o ano de 2020 e vamos subtrair 33 anos, porque ela nasceu há 33 anos atrás. Então, basta a gente fazer o quê? 2020 menos 33. Então, mais uma situação de desagrupamento. Nós vamos pegar aqui a dezena e vamos mandar para cá 10 unidades, correto? 10 unidades menos 3 vai dar quanto, pessoal? 7. Isso mesmo. E aqui, pessoal, ficou apenas uma dezena. Mais de uma dezena eu não consigo tirar 3. Então, o que eu devo fazer? Retomar aqui, vou pegar aqui a unidade de milhar, vou desagrupar ela, transformando ela em 10 centenas. Essas 10 centenas eu também vou desagrupar e vou mandar para cá 10 dezenas. Então, pessoal, vamos continuar então resolvendo esse problema? Agora que eu peguei a centena
e transformei ela em 10 dezenas, eu vou somar. 10 dezenas mais uma que já tinha aqui, nós vamos ter 11 dezenas, correto? Então, vamos apagar aqui e vamos colocar o 11. 11, né? Menos 3 vai dar quanto, pessoal? 8, não é isso? 8, muito bem. Então, pessoal, prestem bastante atenção. Antes nós tínhamos 10 centenas, não é verdade? Nós pegamos uma centena e desagrupamos ela para mandar lá para a dezena. Se antes eu tinha 10 e desagrupei uma, ficou quantas centenas aqui? Ficou 9. E esse 10 já não tem um mais. 9 menos nada vai dar 9, correto? E lá no início, tudo não começou com desagrupamento de uma unidade de milhar? Então, sobrou quantas unidades de milhar aqui? Sobrou uma. 1 menos nada vai dar 1. Conto 3 casas da direita para a esquerda e vou descobrir que a Sofia nasceu no ano de 1987. Agora, pessoal, vamos a um outro desafio. Observem aqui. Vera mede 1,84 m e sua filha mede 1,54 m. Qual é a soma das duas medidas? Então, nós vamos descobrir qual é a soma da medida da Vera e da sua filha. Então, pessoal, um cálculo simples. Nós vamos colocar 1,84 m. Lembram que nós aprendemos a fazer cálculos com números decimais, vírgula debaixo de vírgula, tá, pessoal? E a sua filha tem 1,54 m. Para descobrir a soma das duas medidas, basta que a gente faça um cálculo de adição. Então, vamos lá? 4 mais 4 vai dar quanto? 8, correto? 8 mais 5, 13, correto? Esse 13 aqui, nós vamos ter 3 centésimos, 3 décimos, correto? E o 1 vai ser agrupado e vai lá para a casa das unidades aqui em cima. 1 mais 1 mais 1, que vai dar 3. E aí nós colocamos o quê? A vírgula debaixo da vírgula. Ou seja, a soma das alturas de Vera e a sua filha é de 3 metros e 38 centímetros. Legal, pessoal? Pessoal, a maioria de vocês se encontram na fase de transição de infância para adolescência. E isso é muito importante, pois decisões e metas de vocês nessa fase poderá influenciar para o resto de suas vidas. Então, vamos ver algumas dicas de uma boa infância com a galera do Bisnaga Kids? Enquanto criança, 10 bons exemplos por Bisnagas Kids. Enquanto criança, devemos estar sempre atento às orientações dos nossos pais, pois eles sempre sabem o que é correto ou não a ser feito. Enquanto criança, devemos sempre nos dedicar aos estudos e buscar bons resultados, além de boas notas. Enquanto criança, jamais devemos responder os mais velhos. Além de ser desrespeitoso, deixamos nossos pais e familiares desapontados. Enquanto criança, devemos saber que temos que dar nossa contribuição sempre, seja ajudando os nossos pais em afazeres de casa, seja arrumando sua cama, ou entre muitas outras colaborações. Enquanto criança, devemos exercer a educação para com o próximo em
todas as oportunidades. Além de admirável, deixamos todos ao nosso redor orgulhosos. Enquanto criança, devo buscar diariamente ser bom amigo, bom aluno, bom filho e colaborar com todos ao meu redor, sempre que for preciso. Enquanto criança, devo sim ter meu tempo de distração e lazer, porém com responsabilidade de regrá-los, conforme orientações dos meus pais. Enquanto criança, devo comer alimentos saudáveis, como frutas, legumes e verduras, pois durante o meu crescimento é o que me fará uma criança forte e saudável para explorar mais e mais. Enquanto criança, devo respeitar sempre os bons costumes sociais, familiares e escolares. Enquanto criança, devo ir para a cama cedo para descansar meu corpo e minha mente o suficiente para começar o próximo dia descansado e aproveitar mais um novo dia de aprendizado e descobertas. Sou criança, mas, mesmo assim, sei de meu papel social. Sei quais são os bons costumes e buscarei sempre ser bom exemplo para todos. Acima de tudo, buscarei hoje sempre orgulhar meus pais e todos ao meu redor, pois, mesmo sendo criança, posso ser um exemplo para os outros. Fim. E com essas dicas, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. E hoje vimos as 4 fases de nossa vida: infância, adolescência, fase adulta e velhice. Também revisamos como fazer cálculos de adição e subtração com números naturais e dos números racionais. E temos um desafio, que é construir a nossa árvore genealógica. Então não se esqueçam, anotem todas as dúvidas para tirar com o seu professor de forma presencial ou através das mídias. Faça as atividades disponibilizadas no portal da Prefeitura e as disponibilizadas pelo seu professor e tenha uma excelente semana. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.